você e eu, nós temos que ter em mente que nós podemos fazer planos, devemos. Só que nós devemos ter em mente o quê? Todos os planos se concretizam? Todos os planos, todos os projetos vão se realizar? Vão? Talvez se eu perguntar para você aqui, se você teve mais planos frustrados ou realizados, talvez você vai dizer o quê? Eu tive mais planos frustrados. Já planejei tanta coisa na minha vida. Nós podemos planejar, mas nós temos que ter uma consciência. E qual é a consciência? De que os planos podem não se concretizar. E é aí que muitos de nós tropeçamos. Por quê? Porque quando nos frustramos, quando a nossa vida ela não está do jeito que queríamos, quando aquilo que imaginamos, que criamos expectativa de que ia acontecer e não acontece, nós temos a tendência do quê? De nos abater. Amém? Porque nós precisamos entender, e a palavra ela vai dizer em Provérbios 19, põe aí, 19 e 21. Provérbios 19 e 21. O que diz aí? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Existe uma diferença entre plano e propósito. Planos são aquilo que eu e você fazemos, é algo que parte de nós, é um desejo que nasce em nós e nós levamos a Deus, certo? Propósito é aquilo que vem do Senhor para nós. Então nós podemos ter planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E meu irmão, sabe por que muitos de nós, mesmo dizendo-nos crente, mesmo conhecendo a palavra, mesmo caminhando com o Senhor, sendo batizado, tomando santa ceia, às vezes até fazendo a obra do Senhor, sabe por que muitas das vezes nós somos crentes frustrados? Por quê? Porque não estamos vivendo o propósito. Nós colocamos toda a nossa expectativa nos nossos planos, mas não estamos vivendo o propósito. Qual que é o propósito para mim e para você? Qual que é o propósito para nós que fomos criados, que nascemos do Senhor, que fomos resgatados pelo Senhor? Qual que é o propósito? Me diz. Quando o Senhor Jesus ele veio à terra, ele fez uma declaração. Eu tenho uma comida para comer. Amém? A comida que eu tenho para comer é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Amém? Nós podemos planejar. Nós podemos ter sonhos. Nós podemos ter desejos. E nós podemos levar eles ao Senhor. Mas entendam uma coisa, o nosso propósito, o sentido da nossa vida, porque propósito é sentido de vida. O sentido da nossa vida é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade de Deus. Quando eu não entendo isso e eu quero caminhar com o Senhor, fazendo a minha vontade, fazendo o que eu gosto, fazendo o que me dá prazer, o que vai acontecer? Frustração. Amém? Decepção. É isso que vai acontecer. Porque nós fomos ensinados que nós temos que ir até Deus, para Deus resolver a nossa vida. Que nós temos que ir até Deus, para Deus nos dar algo que nós estamos precisando. Amém? Não, Deus não nos chamou para nos servir. Deus não nos chamou para nos dar algo. Embora Ele dê, Deus nos chamou para que nós venhamos fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito.
Amém? E o propósito do Senhor para mim e para você é que venhamos nos relacionar com Ele. Só que quando nós somos guiados só pelos nossos projetos e planos, nós nos relacionamos com tudo que nós queremos, com pessoas, colocamos expectativas em pessoas, em coisas, e não nos relacionamos com o Senhor. Você quer que os seus planos comecem a ser planos bem-sucedidos? Passe a viver o seu propósito. O propósito de fazer a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Só que existe uma coisa, meus irmãos. Para fazer a vontade do Senhor, eu preciso renunciar à minha. Nenhum cristão que queira crescer, desenvolver a sua fé, ser um verdadeiro adorador, cumprir o seu propósito de relacionamento com o Pai, vai fazer isso se não estiver disposto a renunciar à sua vontade. Ninguém. Esquece. Se você veio aqui essa noite para que você vá para 2026 e continuar vivendo do mesmo jeito, sem disposição de renunciar à sua vontade, esquece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós temos um encontro real e verdadeiro com o Senhor, o que acontece no nosso coração? Eu quero que vocês ponham aí para mim, Mai, Filipenses 3:7. Filipenses 3:7 vai falar o quê? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Paulo. Paulo está dizendo isso à igreja, aos filipenses. Paulo, ele era um homem instruído, capacitado, com muitos projetos, com certeza, com muitos planos. Mas quando Paulo encontra o Senhor de fato e de verdade, toda a vida de Paulo muda. Tudo muda. Amém? Paulo deixa os seus planos. Ele tinha seus planos de talvez crescer no sinédrio. Ele era um fariseu. Ele era doutor na lei. O plano que ele tinha de perseguir os cristãos, de matar os cristãos. No momento que Paulo encontra Jesus, e que ele tem que aquela luz ilumina os olhos dele, o que acontece com Paulo? Ele muda, ele abre mão dos seus planos, ele abre mão dos seus projetos e ele passa a viver o propósito. Ele passa a viver o propósito de Deus. Amém? E quando Paulo passa a viver o propósito, o que ele diz? Eu considero tudo que eu possa ter, tudo que eu já tive, o meu diploma, a minha capacitação, tudo eu considero como perca por causa de Cristo. Nós não queremos perder nem a razão por causa de Cristo. Nós não queremos abrir mão de coisas tão pequenas por causa de Cristo. Nós não queremos abrir mão de horas de sono do domingo de manhã para vir ao culto. Nós não queremos abrir mão de coisas que vemos, que assistimos por causa de Cristo. Do nosso jeito, da nossa natureza. Essa natureza pecaminosa, essa natureza caída. Nós não queremos abrir mão por causa de Cristo. Ora, meu irmão, nós conhecemos ou não conhecemos o Senhor? Nós entendemos ou não entendemos que a partir do momento que a nossa vida está no Senhor, nós não vivemos mais pelo que nós queremos, mas nós vivemos por um propósito. Nós vivemos para fazer a vontade do nosso Pai. Se nós somos seguidores de Jesus, seguidores, discípulos, faz o que seu mestre faz. O discípulo faz o quê?
faz o que seu mestre faz. Agora eu não quero fazer o que o meu mestre faz. Eu digo que sou seguidora de Cristo, mas eu não quero abrir mão de nada. Eu não quero abrir mão de nada. Eu quero o Senhor para fazer tudo que eu quero dar certo. Eu quero o Senhor para fazer a minha família ficar boa, para fazer eu ganhar dinheiro. Amém? É por isso que muitos cristãos, meus irmãos, ainda vivem dentro de casa um inferno. Briga, discórdia, ainda procura prazer nas coisas dessa terra, bebida, pornografia, imoralidade. Ainda tem o seu coração enraizado no dinheiro, ainda é governado pelo dinheiro, faz de tudo para ganhar mais, para ter mais, para conquistar mais. Amém? Essa noite as escamas têm que cair dos nossos olhos. Essa noite você tem que despertar. Se você está com sono, levanta, fica de pé, vai tomar um copo d'água, porque senão daqui a pouco vai dar meia-noite, você vai começar mais um ano fazendo sua vontade e padecendo. Amém? Nossa, mas que palavras duras. Meus irmãos, eu quero que você viva verdadeiramente o que o Senhor tem para você. Você está achando que o Senhor, Ele quer que você seja um pedinte? Ele quer que você seja abençoado? O Senhor quer que você seja a bênção aonde você estiver. Só que para você ser a bênção na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, aonde você for, você precisa renunciar à sua vontade. E não é fácil. Quando nós pensamos, e muitos de vocês aqui sabem, de Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos, eles foram levados cativos de Jerusalém para Israel. De Jerusalém para Israel. E o que dizia lá? Que era para pegar jovens inteligentes, de boa aparência, certo? E da família real. Então Daniel e seus amigos, eles tinham essas características. Eles eram extremamente inteligentes, eles eram de boa aparência, e eles eram da família real. Eles eram da família do rei. Amém? Só que aqueles jovens, por desobediência do povo de Israel, o profeta Jeremias disse, alertou, proclamou: olha, esse povo vai ser levado cativo por causa da idolatria, por causa de abandonar os preceitos do Senhor. E foi isso que aconteceu. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi, invadiu Jerusalém e levou cativos. E Daniel e seus amigos foram junto. Amém? Estes homens, quando chegaram na Babilônia, depois de perderem a sua liberdade, depois de deixarem todos os seus planos frustrados, porque talvez não, com certeza, tinham um futuro, tinham planos para a sua vida em Jerusalém. Eram homens inteligentes, eram jovens com um futuro promissor. Mas tudo o que eles tinham planejado foi interrompido. Só que quando esses jovens chegaram lá, e o rei disse: olha, sirva para eles a minha comida, dê para eles o melhor, porque eu quero que eles estejam bem, porque eles vão me servir. Eles vão servir ao rei. E Daniel e seus amigos disseram o quê? Não, nós queremos comer apenas legumes. Não queremos comer da comida do rei, porque a alimentação na Babilônia, ela era contaminação para o povo, para Israel, para os costumes judaicos.
Então, se eles comessem daquele alimento, eles estariam desagradando ao Senhor e eles estariam se contaminando com aquele alimento. E eles disseram: não, nos dê apenas legumes. Renunciaram um banquete, renunciaram a melhor comida da Babilônia, renunciaram iguarias do rei para comer legumes, para manter a sua pureza. E eles continuaram sendo, e de todos ali, de todos os mestres que tinham ali, eles eram os mais capazes, eles eram os mais inteligentes, e Deus usou eles de forma sobrenatural. O que eu quero dizer para você? Quem aqui quer viver um grande milagre? Ô, gente, ninguém quer? Vou perguntar de novo, porque talvez é essa hora que o Senhor vai ouvir. Quem aqui quer viver um grande milagre? Eu quero. Gente, eu tenho tantos projetos, eu tenho tantos pedidos a Deus que são milagres para a minha vida. Eu quero. Amém? Eu quero ver Deus se manifestar poderosamente na minha vida. E talvez você quer isso na sua, não quer? Só que, quando nós vemos a história desses jovens, chegou um determinado momento na caminhada deles que eles viveram um grande milagre. 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram colocados diante de um desafio que o rei disse: olha, aquele que não se curvar diante de mim, será jogado numa fornalha e ali morrerá queimado. Aqueles 3 jovens disseram: nós não vamos nos curvar. Eles estavam ali renunciando à sua vida. Sabe o que eles disseram? Olha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, porque nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, nós estamos vivendo o propósito. Então, se o propósito dEle for morrer queimado na fornalha, nós vamos viver, porque fazemos a vontade dEle e não a nossa. Amém? E eles não se curvaram. Mas quando foram lançados na fornalha, o que aconteceu? Saíram de lá vivos. Os soldados que lançaram eles naquela fornalha, só de lançar na porta, morreram. Mas eles saíram de lá vivos. O Senhor deu um grande livramento, mas porque eles tiveram uma grande renúncia. Mas entenda uma coisa: você só aprende a renunciar, você só vai estar pronto para fazer uma grande renúncia e viver um grande milagre quando você aprender a renunciar pequenas coisas. Quando a renúncia fazer parte da sua vida diária. Todos os dias aqueles jovens tinham que renunciar o banquete do rei. Todos os dias eles tinham que renunciar à comida que era oferecida. Todos os dias, dia após dia, eles tinham que estar firmes no seu propósito de fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade deles. Nós construímos condições, recursos para fazer grandes renúncias e viver grandes milagres e grandes propósitos e grandes livramentos e ver manifestações do Senhor na nossa vida quando nós temos uma vida de renúncia diária. Pequenas coisas. Amém? Aquela série, aquele filme, aquela bebida, aquele passeio, aquele lugar, aquela conversa, aquela mesa, aquela fofoca, aquela possibilidade de ganhar o dinheiro fácil, renunciar à minha vontade, fazer a vontade do Senhor, me tornar fiel, dizimista, ofertante. Amém? Aquela pequena olhada para a mulher que não é a sua esposa. Renúncia. Renúncia. Aquela ofensa que vem para se instaurar no seu coração. Renúncia. Renúncias diárias.
todos os dias. São essas renúncias que vão te levar a viver algo maior com Deus. O problema é que a gente fica sonhando com uma grande manifestação do Senhor. Mas para vivermos grandes manifestações do Senhor, precisamos chegar neste lugar de fazer grandes renúncias, meus irmãos. Daniel foi jogado na cova dos leões. E às vezes nós pensamos, Daniel estava ali também dizendo assim: eu renuncio a minha vida por ele. Eu renuncio a minha vida pelo meu Senhor. Porque obviamente ser lançado numa cova dos leões era sentença de morte. Mas a renúncia dele provocou o quê? Um milagre. Então, se você quer viver o extraordinário do Senhor, se você quer ter talvez seus planos, os planos que você faz bem-sucedidos, aprenda a renunciar. Esteja pronto para dizer assim: Senhor, eu quero, mas se não for a sua vontade, tudo bem. Amém? Amém? Quando nós vamos para Paulo, que disse: eu considerei tudo perda. O que ele diz, meus irmãos? Lá em Filipenses 3. Vamos voltar em Filipenses 3. Filipenses 3:1, vai. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é um problema para mim, é uma segurança para vocês. Quando Paulo escreveu isso, alegrem-se no Senhor, Paulo estava preso. Amém? Diga aí para o seu vizinho: Paulo estava? Onde Paulo estava? Pergunta para ele. Paulo estava preso. Paulo, meus irmãos, estava preso. Uns dizem que é em Roma, outros falam que é em Cesareia, enfim, ele estava preso. Ele estava em uma prisão. Só que nessa prisão, Paulo diz o quê? Tenha a alegria de vocês em quem? No Senhor. Amém? Aquele homem que perdeu tudo, aquele homem que perdeu até a sua liberdade, ele estava dizendo: tenha a sua alegria no Senhor. E aí ele diz, e para mim não é um problema dizer isso para vocês mais uma vez. Não, para mim não é um problema, porque eu estou preso e talvez aos olhos humanos eu sou um fracassado. Talvez aos olhos das pessoas eu sou um perdedor. Talvez aos olhos das pessoas eu era um judeu que tinha tudo para agora estar ocupando um lugar de destaque. E estou preso numa cela fria e solitário, sentenciado à morte. Para muitos, eu posso ser isso. E não é um problema para mim isso, porque eu me alegro no Senhor. E para vocês é uma segurança. O que Paulo estava dizendo? Por que é uma segurança? Porque se a nossa alegria estiver no Senhor, nós podemos sim, meus irmãos, passar por qualquer tipo de situação. Nós podemos ter planos frustrados, nós podemos perder, podemos até ser injustiçados, mas ainda assim teremos alegria, porque a nossa alegria não está aqui, a nossa alegria está lá, está nele, está no Senhor. Existem pessoas que carregam tantas coisas, como foi falado no domingo, tantas marcas, tantas mágoas, tantos ressentimentos, que são aprisionadas pelo pecado. Por quê? Porque que talvez você ainda está em tantos cativeiros emocionais, mentais. Por quê?
Porque você está buscando alegria naquilo que você pode ter. Você está buscando realização naquilo que você pode conquistar. Não significa dizer que quando nós conquistamos, isso não traga alegria. Traz alegria ou não traz? Quem aqui você pode dizer: poxa, eu já tive tantas coisas que me fez feliz, que me deu alegria, que me deu satisfação, sim ou não? Seu casamento. Amém? Diga aí para sua esposa: você é motivo de alegria para mim. E talvez você tá pensando assim: sabe como que essa mulher é? Meu irmão, faz a sua parte no Senhor. Sabe por que ela é assim? Sabe o que essa mulher é difícil para você? Porque você está muito vivo. Se você estiver disposto a morrer para a sua natureza, ela vai ficar fácil para você. E vice-versa. Diga para o seu marido: meu esposo, você é motivo de alegria para mim. Diga sim, declare isso. Talvez você veio aqui nessa noite brigado. Talvez você está aí com seu coração apertado com seu cônjuge. Amém? Mas, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa alegria está no Senhor. Por que essa pessoa te aborrece tanto? Por que quando as coisas acontecem com você, você se abate tanto? Por que quando você é frustrado, você fica tão chateado? Aquilo te pega, aquilo te fere, aquilo te aprisiona. Por que nós temos uma geração depressiva, ansiosa, acelerada? Por quê? Imediatista. Por quê? Porque, meus irmãos, nós estamos buscando satisfação, realização e alegria na terra. Mas a nossa alegria está onde? O que o apóstolo Paulo disse? Alegrem-se no Senhor. Meus irmãos, se Paulo estando preso, se Paulo estando na cadeia, se Paulo estando aprisionado, ele pôde dizer: alegre-se no Senhor. Eu e você podemos também. Mas qual que é a diferença? Paulo teve um encontro transformador com Jesus. Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aquela luz brilhou para ele. Aquela luz o fez enxergar. Aquela luz tirou ele das trevas. Das trevas, porque as trevas, elas existem. Aquela luz fez, ele estava indo para lá. Ele mudou a sua rota, ele foi para cá e mudou tudo. E perdeu muito. Mas ali estava ganhando o principal. Ali ele estava ganhando a verdadeira alegria dele. Ali ele estava conhecendo o Salvador da alma dele. Ali ele estava encontrando a razão e o motivo para o qual ele nasceu. O propósito dele, encontrar-se com o Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Por isso, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você quer uma palavra para você caminhar em 2026? Nós, eu, a minha casa, essa comunidade, quem estiver aqui vai ser motivado, vai ser levado a andar nesta palavra. Talvez você veio aqui e você está esperando: meu Deus, é uma palavra, vai ser um ano de sucesso. Vai ser um ano de conquista, vai ser o ano da provisão, vai ser o ano da transformação, vai ser o ano das portas abertas, vai ser o ano do milagre. Meu irmão, para nós nessa comunidade, nós vivemos, nós queremos fazer a vontade do Pai. Para nós a palavra para este ano, para quem caminha aqui, para quem está aqui, a palavra é renúncia. Renúncia. Meu Jesus,
renunciou à sua glória, humilhou-se a si mesmo e morreu na cruz por mim. Sabe por quê, meus irmãos? A gente fica tão ofendido quando as pessoas falam, fazem coisas para nós que nós não gostamos, ou quando elas são duras, ou quando elas falam conosco. Sabe por quê? Sabe por que nós nos sentimos humilhados? Quem aqui você já se sentiu humilhado? Levanta a mão. Já me senti humilhada. Talvez eu se senti humilhado pelo seu cônjuge, por palavras que ele falou. Já se senti humilhado pelos seus pais, por um colega de trabalho, uma situação, enfim. Mas sabe por que a gente se sente humilhado? Porque a gente não aprendeu a se humilhar. O Senhor Jesus jamais se sentiria humilhado por ninguém, porque Ele humilhou a si mesmo, abrindo mão da sua glória e descendo, encarnando e se tornando homem, por mim e por você. Então, se você quer, isso aqui que eu estou falando, não é para você que quer fazer parte de uma igreja, não é para você que quer cumprir um protocolo religioso, de vir no culto no domingo e voltar para sua casa. Não é. Eu quero falar para você, meu irmão, você que quer viver o propósito de Deus para a sua vida, você que quer ter sentido para a sua vida, em nome de Jesus, aprenda a renunciar à sua vontade. Tenha um compromisso de dizer: Senhor, eu vou entrar 2026, eu vou aprender a renunciar. Eu vou aprender a dizer não para mim, Senhor, para viver o seu propósito. Porque não existe satisfação plena fora do Senhor. Você pode ter momentos de prazer, você pode ter momentos de alegria, mas você não vai ter satisfação plena, meu irmão, fora do Senhor. Paulo, na cadeia, quando ele disse: alegrem-se no Senhor, ele estava dizendo assim: seja satisfeito. Ele era satisfeito. Porque Paulo podia estar preso fisicamente, mas a sua mente, o seu coração não estava aprisionado. Porque aquele que encontra verdadeiramente Cristo é livre dessa prisão da carne, é livre dessa prisão da natureza caída. Amém? Sabe que para nós estarmos aqui hoje, eu e minha família, eu e meu esposo, meu filho, nós aprendemos a renunciar. Nós renunciamos tempo, nós renunciamos lazer, nós renunciamos muita coisa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor, porque se talvez a nossa vontade nós não estaríamos, porque só nós sabemos o que nos custa estar aqui, só nós sabemos o que nós renunciamos para estar aqui. Minha casa, e quando eu falo minha casa, eu incluo minha irmã, meu cunhado, que vivem isso conosco. Eu incluo minha mãe e meu pai, que também renunciam, e muitas das vezes eles têm que entender a nossa ausência, compreender a nossa ausência. Amém? Por um propósito maior. O meu filho, que muitas das vezes ele renuncia a muitas coisas, porque ele sabe o chamado e o propósito dos pais dele. É uma renúncia. E eu já pensei em desistir muitas vezes. Tem dias que renunciar é difícil, gente.
Tem dias que a gente olha e para assim, meu Deus, se o Senhor não nos sustentar. Amém? E nós queremos que você viva isso. Que você e sua casa também renuncie por um propósito maior. Amém? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ceiar. Nós vamos ter a ceia agora. Daqui a pouquinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês. De todo o meu coração. A ceia, ela é a expressão da maior renúncia, que é a do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele se entrega na cruz, ele renuncia a sua vontade. Vocês lembram de Jesus lá no Getsemane? Hein? O que aconteceu com Jesus no Getsemane? Jesus no Getsemane, ele estava ali. E ele fala uma frase em meio a tanta angústia, porque ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele fala assim, olha, Pai, se possível, o quê? Se possível, passa de mim esse cálice, amém? É isso que Jesus fala. Então deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não se entregou na cruz por amor a você. Ah, mas ele não te ama? Ah, ele te ama sim. Mas Jesus não se entregou na cruz por amor a você, nem por amor a mim, não. Amém? Jesus, quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E se o Pai dissesse, vou passar? A vontade de Jesus era o quê? Era ir para a cruz? A vontade de Jesus era ser crucificado? Não. Tanto é que ele disse possível, Pai. Porque na cruz Jesus se tornaria um pecador. Ele assumiria a condenação que estava imposta sobre mim e você e pagaria o preço. Amém? Na cruz era isso que ia acontecer. E então, meus irmãos, ao se tornar maldição, haveria separação de Jesus e o Pai. Por quê? Porque não há comunhão entre as trevas. Não foi decretado lá na criação? Haja separação entre luz e trevas. Jesus na cruz era trevas. Não tem comunhão. Há separação. Então ali Jesus iria se separar do Pai. A angústia de Jesus não era os cravos na mão, a angústia de Jesus não era as chibatadas, não era o açoite, não era a humilhação que ele passou. Um jovem de 33 anos, diante daquelas mulheres que seguia, diante daquele povo, crucificado, carregando uma cruz, nu, não tinha aquele paninho. Nu. Amém? O paninho foi posto. Mas se você estudar, você vai aprender que foi nu. Amém? E ele não se sentiu humilhado ali, porque ele já tinha se humilhado. O problema de Jesus não era esse. O problema de Jesus não era a traição de Judas. O problema de Jesus não era o abandono dos discípulos dele. O problema de Jesus não era esse. A dor e a angústia de Jesus não era essa. A dor e a angústia de Jesus era porque ele ia se separar do Pai. Amém? Mas ali ele diz que não seja feita a minha, mas a sua vontade, Pai. A sua vontade. Então o Senhor Jesus, ele não foi para a cruz por amor a nós, ele foi para a cruz por obediência ao Pai. Ele foi para a cruz para fazer o que o Pai queria, porque a comida dele, o que mantinha ele vivo era fazer a vontade do Pai. Amém? E se nós vamos para a mesa, meus irmãos, nós temos que ter esse entendimento. O Senhor está nos chamando para fazer a vontade dEle.
O Senhor está nos chamando para este lugar de renúncia. Não participe da ceia sem entendimento. Não participe da ceia porque você se batizou. A Bíblia nem fala que quem não é batizado não pode participar da ceia. É que a gente entende que a pessoa que se batiza, ela está caminhando e tem um compromisso com o Senhor. Então, por isso é importante e necessário se batizar. Amém? Mas não vá para a mesa, não vá cear. Só porque você é evangélico. Vai para a mesa, vai cear. Disposto a renunciar à sua vontade. Porque foi isso que Jesus fez. O Pai nos amou de tal maneira que deu o Filho por nós. Mas Jesus foi para a cruz para ensinar obediência e renúncia. Amém? Qual que é o modelo, qual que é a lição que Jesus nos deixa? Fazer a vontade do Pai. Obedecer o Pai. Cumprir o propósito do Pai. E é isso que eu e você devemos fazer. Nós vamos ceiar. Só que antes de nós ceiarmos, meus irmãos, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Sabe, eu sei que você talvez passou muitas coisas em 2025. E eu quero que essas coisas fiquem para trás. As suas dores, as suas angústias, os seus pecados, o seu estilo de vida. Deixa aqui em nome de Jesus. Mas vá para 2026 para viver o propósito do Senhor. Amém?